Olá, irmãos. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ricardo Vieira e seja bem-vindo a mais um estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero agradecer pelo carinho e o incentivo que os irmãos estão me dando. Eu agradeço de coração aí o feedback de vocês para ajudar a melhorar o conteúdo que eu estou transmitindo. Caso tenha qualquer dúvida, basta me perguntar que eu estarei clareando possíveis termos usados nas exposições exteriores que não obtiveram total entendimento, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, enquanto você faz as suas atividades de limpeza, a sua caminhada, ou até mesmo o seu devocional, que você possa estar em espírito de oração enquanto ouve esta pequena porção da palavra do Senhor, para que você seja abençoado neste novo dia. Amém? Então vamos lá. Você esteja aí com a sua Bíblia em punho, a gente vai ler do verso 1 a 7, só que dessa feita a gente vai estudar do verso 5 a 7, tá certo? Mas vamos ler aí do verso 1 a 7 aí a saudação total do apóstolo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Até aí, irmãos. Irmãos, para ajudar no entendimento do texto que está sobre nossa análise, eu formulei uma verdade central que a gente vai aprender no decorrer dessa exposição. E a verdade central é: o cristão foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Salvo pela graça, ele caminha em santidade e obediência, e, consequentemente, ele exalta e glorifica seu mestre, pois reflete como um espelho aquele o qual anuncia. Amém? É isso que a gente vai aprender hoje, né? Essa verdade central. Vou falar de novo. O cristão foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, salvo pela graça, ele caminha em santidade e obediência. Consequentemente, ele exalta e glorifica seu mestre, pois reflete como um espelho aquele o qual anuncia. É isso que a gente vai aprender hoje, tá certo? No estudo passado, estudamos do verso 2 a 4, agora a gente vai ver do verso 5 a 7, e a gente vai terminar a saudação feita por Paulo. Eu poderia ter exposto, do verso 1 a 7, porém eu não queria sobrecarregar os irmãos com muita informação, pois os irmãos puderam perceber até agora que a introdução tem muito conteúdo. E ele deve ser degustado aos poucos, tá certo? Mas se você for ver assim uma visão geral do verso 1 a 7, a gente pode perceber que Paulo ele fala da sua comissão, ou seja, do seu chamado para ser apóstolo entre os gentios, o qual tem servido ou serve de credencial para validar seu tão aguardado ministério em Roma, certo? Então, desde o verso 1 a gente tem visto que Paulo declara que ele foi chamado por Cristo para pregar as boas novas da parte de Deus, e essas boas novas, o qual foi prometido ali desde o Éden e foi registrado no Antigo Testamento, esse evangelho que os profetas prenunciaram, ele aponta, e culmina na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente já viu aí nas exposições anteriores. E a gente vai dar continuidade, tá certo? Que, vamos ver, e por meio dele, ou dele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Por meio do Senhor Jesus Cristo, tanto Paulo quanto a gente recebemos a graça, ou seja, o favor imerecido demonstrado por Deus aos pecadores culpados.
Essa aqui é a primeira referência no livro de Romanos com respeito à parte mais crucial da mensagem do Evangelho. E qual é? A salvação é um dom de Deus, inteiramente à parte de qualquer esforço humano ou realização humana. A gente tem que ter sempre em mente, meus irmãos, que nós não temos méritos nenhum diante de Deus. Por mais que façamos inúmeros bens à humanidade, cumpramos os estatutos de Deus e diga-se de passagem que a gente deve fazer isso, mas não há como a gente angariar ou conquistar favor diante de Deus. Pois se houvesse algum meio de juntar méritos ou promover justiça por nós mesmos, assim alcançando, né, a salvação, não haveria necessidade de Cristo morrer. Muito pelo contrário, a gente não consegue. Todas as nossas obras, elas estão maculadas pelo pecado. Toda a nossa justiça, ela é um trapo de imundícia, como diz lá em Isaías 64:6. E o que é um trapo de imundícia? Possivelmente pode se referir a duas coisas lá no Antigo Testamento. A primeira, os panos de menstruação da mulher. E segundo, um pano usado de uma pessoa com lepra. Mas vamos pegar aí o último caso. Imagine uma pessoa com lepra, já viu? A necrose da pele, né? A pele morta, saindo sangue, pus, sabe? E solta aquele fedor terrível. Você enrola um pano limpinho sobre aquela ferida. Porém, dentro de minutos e depois até de alguns dias, aquele pus, aquele sangue, ele vai passar pelo pano. Quando você remover ele, vai ter pedaço de carne morta, pus, sangue e sem falar no mau cheiro. Isso é um trapo de imundícias. Essas são as nossas obras perante Deus. Por mais boa que seja, ela está maculada pelo nosso pecado. Quer um outro exemplo? Imagine aí aquele bolo de chocolate, né? Lindo, maravilhoso. Eu amo. Porém, imagine alguém entregando ele a você com as mãos maculadas de fezes. Deu para entender? Você aceitaria? Eu creio que você já tem a resposta. Então, essas são as nossas obras para intentar recorrer ao favor de Deus. Ele jamais aceitará. Não há obra que eu possa realizar para conseguir o favor de Deus. Antes, ele vem ao nosso encontro, trazendo misericórdia, né? O ato, né, de não dar o que a gente merece. E graça, nos concedeu o que não merecemos. Não há como a gente barganhar com Deus. Como Martinho Lutero dizia, né, somos mendigos, essa é a verdade. Tudo que a gente tem, tudo que temos e recebemos é graça, favor imerecido. A semelhança de um mendigo, nós levantamos as mãos para o céu a fim de receber essa graça graciosa da parte de Deus. Desculpa aí a redundância. Nós não fizemos nada para merecer o favor de Deus. Pelo contrário, por causa do nosso pecado, merecíamos unicamente a ira de Deus. Porém, o Senhor nos concedeu sua misericórdia e graça, pois Ele é misericordioso e gracioso. Portanto, não há espaço, na verdade, no cristianismo, para orgulho, arrogância na vida cristã. Não há. Pois não sou eu que gero a graça ou a salvação. Não. Ela vem de Deus. Então não há como um cristão ser arrogante na vida cristã. Jamais. Jamais. Porque ele sabe que tudo que tem provém daquele que ou concedeu tudo que ele tem. Ou seja, Deus. Isso é maravilhoso. E a gente continua. Por meio dele viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome. Paulo, ele não só recebeu essa graça do Senhor, mas também o apostolado. Embora aqui o termo aqui apóstolo se refira de maneira singular aos 12, num sentido mais amplo e menos oficial, ele pode designar qualquer pessoa enviada por Deus para proclamar a mensagem de salvação. Em outras palavras, a gente poderia dizer, é um missionário. Porém, oficialmente, é designado apóstolo somente os que foram chamados pelo próprio Cristo para esse ofício de apóstolo. E esses que foram chamados viram Cristo ressurreto. Essa graça do apostolado foi dada em especial aos 12 e a Paulo, né? O qual até que diz que ele nasceu fora do tempo.
E com a responsabilidade, eles receberam isso com aquela responsabilidade de lançar os alicerces da igreja, ou seja, Cristo e seus ensinamentos. Somente os escritos que eles produziram e aqueles que estavam próximos, né, ligados ali aos apóstolos, como Lucas, Marcos, dentre outros, são considerados escritura inspirada por Deus. Por isso, é impossível a gente aceitar essas pessoas que se dizem apóstolos hoje, pois o título que elas arrogam para si não é de missionário, não, mas na semelhança com os 12 e Paulo. Então, ao dizermos que há apóstolos hoje, a gente estaria dizendo que a Bíblia estaria aberta a novas revelações. E não está, irmãos. Tá certo? A gente vê aqui, então, a gente continua. Paulo, ele recebeu a graça e apostolado para quê? Por amor do seu nome. Isto é, que Jesus Cristo seja glorificado. Nome aqui significa reputação ou honra. Então, a razão pela qual Deus nos faz proclamar o evangelho não é somente para que as pessoas sejam salvas, mas também para exaltar o nome de Cristo. Porque por meio da sua obra é que fomos salvos. Portanto, devemos enaltecer o nosso Redentor, o qual nos reconciliou novamente com Deus. Paulo, ele estava na Grécia, né? Principalmente ali na cidade de Corinto. Ele teve o cuidado para não criar uma legião de fãs em cima da sua pessoa. Os gregos gostavam muito de filosofia, pessoas eloquentes, né, que sabiam conduzir o povo com a sua retórica. E Paulo, ele tinha um currículo bom que poderia impressionar seus ouvintes. Porém, Paulo diz que não pregou com sabedoria de palavra humana, mas se centralizou na simplicidade da mensagem da cruz, para que a fé deles firmasse-se em Cristo e em sua obra na cruz, não em sua pessoa. Quando você vê lá, se abrir em 1 Coríntios 2, do verso 1 a 5, diz lá: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, irmãos, o foco é enaltecer Jesus Cristo com nossa pregação, não criar uma legião de fãs na nossa pessoa. Quando prego, eu não quero de maneira nenhuma que as pessoas se foquem em mim, mas no mestre que eu estou anunciando. E eu fico triste, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas enaltecendo certos pregadores e eles vão lá para ver eles e ser entretidas por ele, e não estão indo lá pelo pão vivo que desceu do céu. E isso é mistério que aconteça. Lá em 2 Timóteo 4,3 diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada aos seus ouvidos. É complicado, né? Não foi para isso que Paulo e nós fomos chamados, né? Entreter bodes. Mas a gente foi chamado para enaltecer o mestre. E como é que a gente faz isso? Pregando seus feitos, pregando o evangelho. Amém? E aqui continua: para a obediência da fé entre todos os gentios. A proclamação do evangelho gera conversão, não é verdade? E essa conversão verdadeira gera obediência. A obediência não é exigida para a salvação, não. Porque a pessoa é salva, ela se torna obediente em resposta ao ato gracioso de Deus. Você consegue entender isso? Porque a pessoa foi salva pela graça de Deus, ela se torna obediente em resposta ao ato gracioso de Deus. Quando o evangelho é pregado, Deus vem com seu poder mediante o Espírito Santo, ele rompe a nossa surdez e a gente consegue ouvir sua doce voz. E a gente entende o que foi feito por nós mediante Jesus Cristo. A luz do Altíssimo que estava sobre nós, a semelhança do sol, porém a gente estava cego, a gente não enxergava, né? Mas Deus, com seu poder, ele nos curou da cegueira e a gente pôde enxergar a sua beleza e contemplar a sua providência.
que aconteceu também? O coração de pedra que a gente tinha, né? Ele foi despedaçado. Porém, foi colocado no lugar um coração de carne, o qual é sensível à palavra de Deus e faz-nos disposto em obedecer seus estatutos e mandamentos, como também se arrepender dos pecados e ter nojo do caminho ímpio que levávamos. Você pode verificar isso em Ezequiel 36, do verso 25 a 31. Se você ouviu e, mediante o poder do Espírito Santo, entendeu o Evangelho, você teve convicção de pecado, se arrependeu e creu única e exclusivamente na obra feita por Cristo para a sua salvação, certamente você nasceu de novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e daquele momento em que você foi transformado, você tem ansiado constantemente em obedecer e seguir o Mestre. Se uma pessoa se diz crente, porém não anda em obediência, tem algo errado. Eu diria a essa pessoa para que ela questionasse se ela realmente foi salva. Pois aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, no momento que creram, foi dado a eles um novo modo de pensar. E buscam constantemente saber a vontade de Deus para assim caminharem de conformidade com o querer de Deus. Isso tem ocorrido na sua vida? Então, pense nisso. A gente continua. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Um dos motivos de Deus ter chamado Paulo para ser apóstolo foi para que ele pregasse entre os gentios, né? Ou seja, os não-judeus. Toda a formação de Paulo contribuiu para a expansão do evangelho entre os não-judeus, ali fora da Palestina. Paulo, ele conhecia muito bem a língua grega, os escritos dos filósofos e etc. Ele mesmo era um judeu grego, pois ele nasceu na dispersão, ou seja, lá fora de Israel. Ele também tinha cidadania romana, né, por nascimento. E isso se deu porque certamente o pai, o avô dele, prestou algum serviço ao império, o qual recebeu por benefício cidadania romana. Isso serviu para que Paulo pregasse diante de César. Isso é tremendo. Então, Paulo ele não teve dificuldade como teve os demais apóstolos lá no princípio de Atos, né? Para você entender, os judeus naquela época, os mais puristas, né, os ortodoxos, eles não queriam comunhão alguma com os demais povos. Não entravam na casa deles, não comiam juntos. Para você ver, quando um israelita empreendia uma viagem fora de Israel, ao retornar, na fronteira ele batia o pó das sandálias, dizendo, ó, nem o pó eu quero trazer desse povo. Esses judeus, eles se tornaram assim após a tentativa de helenização forçada por parte dos seleucidas. Lembra que eu falei lá na pregação anterior? Esses seleucidas, eles queriam que os judeus se tornassem como os outros povos, né? Assimilando ali o pensamento grego, junto também com todo o panteão de deuses que eles tinham. Porém, ali com a revolta macabeia, Israel conseguiu se manter purificado em certo sentido. No meio desse período ali, macabeu, criou-se um grupo chamado Hassidins, ou os separados, né? Do qual saiu ali a seita dos fariseus do Novo Testamento. Esse grupo, Hassidim, ele moldou praticamente a mentalidade dos judeus mais puristas para não se envolver com os gentios. Já pro outro lado, os judeus helênicos, né, aqueles que nasceram fora de Israel, como a pessoa de Paulo, né, eles tinham mais tolerância, né? Por isso que Paulo ele foi designado para pregar aos gentios. Foi mais fácil assim, para ele se introduzir no meio daqueles que não eram judeus. E a gente continua. Entre esses, né, esses gentios, se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamado para ser santos. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Como eu fui chamado para o apostolado em função para pregar entre os gentios, dentre esses aí, ó, se encontram também vocês aí de Roma, o qual foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então Paulo está se colocando aqui as credenciais, ó, eu fui chamado para ser pregador entre os não-judeus, entre os gentios, e dentre esses gentios aí, ó, estão vocês aí de Roma aí. Então Paulo está colocando aqui suas credenciais que é válido assim para ele ir lá e pregar o evangelho em Roma. Entre os não-judeus que foram chamados para
pertencer a Deus, estão os irmãos de Roma, né? E ele fala aqui, o quais são chamados para ser santos, que é uma ótima definição do que é o crente. O crente é santo. Aqueles que foram chamados para pertencer a Deus se tornam santos, ou seja, a santidade passa a ser o modo de vida deles, pois essa é uma característica do seu Criador. Na conversão, o que acontece? Nós se despimos do velho homem com seus feitos e a gente se reveste do novo homem segundo a imagem daquele que nos criou. Como diz lá em Efésios 4, do verso 17 a 24, diz assim: Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, irmãos, a cada dia, semana, mês, ano, nós crescemos a imagem de Jesus. Acaso não houver esse crescimento rumo à pessoa de Cristo em nossas vidas, a gente deve questionar se realmente fomos salvos. Aqueles que foram chamados desejam e anseiam ser como o Mestre. Como é que você sabe que você pertence a Jesus Cristo? Se você compreendeu e creu no Evangelho, certamente você está andando em santidade. Se não, questione se verdadeiramente você foi convertido. Nós não seremos perfeitos, certo? Invariavelmente, a gente vai tropeçar por causa da nossa natureza. Porém, a gente não vai permanecer no erro, irmãos. Pois o nosso coração ele foi transformado para pertencer a Jesus. Por causa disso, não temos prazer em viver no pecado. Um exemplo. Tem uma pocilga de lama ali. Então, e ali tem um porco e uma ovelha. Ambos estão lambuzados, sabe? Não sei se você já foi num chiqueiro, assim. É terrível. Você retira eles de lá e dá um banho, deixando os dois limpinhos. O porco, porém, ele vai retornar para lá, pois ele ama ficar se revirando naquela pocilga. Já a ovelha não. Ela pode até escorregar e cair lá novamente, porém ela não vai permanecer lá. Tá entendendo? Aí eu te pergunto, seu coração ele foi transformado? Você continua a amar o pecado? Você deita e rola com ele? Ou quando você cai lá, você se arrepende e não deseja permanecer lá? Se você tem essa resposta em sua mente, certamente você sabe dizer se você pertence a Cristo ou não. Todo crente que pertence a Jesus Cristo reflete a imagem do seu mestre em sua vida. Isso decorre quando ele anda em santidade e obediência, glorificando e exaltando seu mestre com a sua maneira de viver. O que a gente aprendeu? Qual é a verdade central? O cristão foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Ele foi salvo pela graça. Então ele caminha em santidade e obediência e, consequentemente, ele exalta e glorifica seu mestre, pois ele reflete como um espelho aquele a qual anuncia. E Paulo aqui ele finaliza a saudação. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Cristo, Jesus Cristo, estejam com vocês. Então Paulo aqui ele termina o prefácio e saudação com um voto de graça e paz, o qual procede do Deus Pai, como também do Deus Filho. O que a gente aprendeu hoje? Primeiro, nós recebemos graça e nós recebemos a graça e não geramos ela, certo? Não foi a gente que gerou a graça, a gente recebeu ela. Portanto, não há espaço na vida cristã para arrogância. Tenha sempre isso em mente, a salvação é um dom gracioso de Deus.
Então, a gente tem que aprender a ser humilde, agradecer aquilo que foi nos dado. A gente não gerou a salvação, a gente recebeu a salvação. Isso é que é maravilhoso. Segundo, fomos chamados para enaltecer e exaltar a Cristo, por meio do anúncio de seus feitos. Consequentemente, se estamos fazendo isso, estamos pregando o Evangelho. Então a gente enaltece o nosso Senhor quando a gente prega os seus feitos, tá certo? A gente foi chamado para isso também. Terceiro, aquele que foi chamado, convertido pelo Senhor, ele anda em obediência. Não para conquistar a salvação, mas ele obedece em consequência da salvação e tamanha graça que recebeu. E quarto, os crentes foram chamados para pertencer a Jesus e andar em santidade. Então, todo aquele que foi chamado e pertence agora a Jesus, caminha constantemente em santidade. Consequentemente, aquele que anda em santidade é obediente, ele reflete o Mestre e em seus atos. Portanto, está exaltando e glorificando seu Mestre. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa palavra para a meditação de vocês. Vamos orar aqui para a gente terminar. Amém? Amém. Graças damos, Senhor, por nos chamar para pertencer a Ti. Pela Tua graça maravilhosa nos faz entender o quanto és misericordioso e gracioso. Nos faz saber que somos amados por Ti, mesmo estando mortos em delitos e pecados. O Senhor, por Sua graça, nos chama para o Seu reino e nos dá a vida para obedecer novamente a Ti. Louvado seja Ti, meu Rei. Me faça crescer a cada dia a imagem do Seu Filho, para o louvor da Sua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.